Bom dia, família IBG, que Deus abençoe seu povo na face da terra, que Deus abençoe os céus de São Francisco do Maranhão com sua graça e misericórdia. Aqui é a pastora Tânia Sobreira, pastora e terapeuta, serva de Deus, serva dos meus amados, filha de Deus, abençoada em Cristo Jesus para abençoar. Amém? Vamos ler João capítulo 13, versículo do 14 ao 17, que diz o seguinte: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Mas como é uma mente de servo? Como seria um discípulo servo? Apenas devemos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Se os nossos olhos estão em Cristo, nossas mãos vão estar no arado. Olhando para Cristo, a gente serve, porque Ele é o exemplo. Servir foi a essência da mente de Cristo. Entre vós sou como aquele que serve, disse Jesus aos seus discípulos, Lucas 22, 27. Jesus mostrou a seus discípulos seu espírito de servo, demonstrando a ordem da toalha. Aqui nesse texto de João 13, a gente vê claramente a ordem do servir. Então, primeiro Jesus tirou as vestes, no versículo 4 do 13. Aqui Jesus tomou a posição de um escravo. A palavra veste aqui está no plural, mais de uma peça, indicando que ele tirou provavelmente o casaco que estava por cima das outras roupas e também sua túnica e o seu cinto. Aparentemente ele tomou a função de um escravo, vestindo nada além do que panos que cobriu as partes íntimas. Em seguida, tomando uma toalha, cingiu-se, ou seja, cobriu-se com uma toalha. Verdadeiramente o Senhor da glória cobriu-se de humildade através dessa atitude, ação. Lavar a sujeira e a poeira dos pés era um trabalho muito baixo, geralmente desempenhado por escravos ou mulheres. Talvez por essa razão, escravos e mulheres estavam ausentes nessa ocasião em particular. E Jesus mostra que quem realmente é mestre serve o outro. E Jesus usou essa oportunidade para mostrar aos seus discípulos e para nós, porque ficou escrito, que nós devemos aprender a ser servo. Devemos olhar assim para Ele, mas a nossa mão não pode sair do arado. E a mão no arado significa muitas vezes estar lavando os pés dos nossos co-discípulos. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Os versículos 14 e 15. Mais tarde, quando estavam discutindo quem seria o maior no reino, lá em Lucas 22, 24, Jesus lhes deu a mesma mensagem e lembrou a eles do que havia feito mais cedo, usando suas ações como exemplo. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22, 26 e 27. Pedro deve ter tido esse exemplo de Jesus vivido em sua mente quando disse aos crentes: sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. 1 Pedro 5,5. Como é um espírito de servo, uma mente serva? Pedro lembrou-se de Jesus, o Criador e Rei, enrolado numa toalha, lavando os pés sujos de discípulos orgulhosos, incluindo ele. Pedro continuou: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Esse é o exemplo de Jesus e ele mandou, é mandamento, servir uns aos outros. Hoje nós podemos lavar os pés uns dos outros, tirando a poeira, isso no sentido de perdoar as pequenas falhas e grandes falhas, incluindo pessoas de dentro da nossa própria casa, para um bom relacionamento, para que Deus seja exaltado, para que Jesus seja realmente visto através de nós, perdoando quem nos ofende. Quando nós endurecemos nossa cerviz, nossa mente, em não perdoar pequenas falhas, grandes falhas, aborrecimento,
dos nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, isso é orgulho, isso é querer ser sempre o maior. É ter uma postura de soberbo, e Deus resiste o soberbo. Vamos servir, vamos andar com a toalha que o Mestre nos deu ordem para usar. E não vamos ter desculpas de pegar a bacia com água e nos cingir com a toalha de vez em quando, entende? Ser servo sempre, mas sempre que for necessário, devemos realmente nos abrir mão, nos dispor, né, daquilo que nós estamos vestido, né, do orgulho, e lavar os pés uns aos outros, perdoar, andar juntos, servir. E servir literalmente, lavar mesmo os pés de alguém que está precisando, que está cansado. Entendeu? Quantas vezes você já lavou os pés dos seus filhos? Você já lavou os pés da sua esposa quando ela está impossibilitada? Do seu esposo? Deu uma massagenzinha? Né? É muito importante servir. E o irmão também, ok? É necessário estar atento às necessidades uns dos outros. Quando o nosso olhar está em Cristo, a nossa mão vai estar sempre no arado. E muitas vezes esse arado é alguém que está com muita necessidade de que a gente lave os seus pés, que a gente cuide, que a gente acolha. É importante pensar nisso. Amém? Deus abençoe poderosamente os nossos olhos focado em Cristo, não distraído com nosso orgulho e nossa soberbia. E as nossas mãos firmes, serva, abençoando, acolhendo e cuidando daqueles que estão em nossa volta, começando por aqueles da comunidade da fé. Não vamos nos distrair de cuidar uns dos outros. Deus abençoe. Ó Deus soberano, maravilhoso Senhor, Pai, nós nos humilhamos mesmo diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu Espírito, o Espírito Santo, nos fortaleça com humildade, nos dê visão em Cristo, nos dê foco, nos sustente com o nosso olhar em Cristo e fortalece as nossas mãos para servir. Abençoa a família IBG, Senhor, com realmente determinação, com a mentalidade de servos, olhando realmente para Cristo. E nos faz farol, nos faz realmente um povo que serve, que lava os pés uns dos outros, entendendo que o maior deve ser aquele que serve. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não queremos ficar apenas na mesa querendo ser servido, mas que nós venhamos também acolher as pessoas, ser exemplo para que muitos possam ser atraídos para o Senhor através do nosso comportamento de servo. Nos perdoe, em nome de Jesus, e nos abençoe a avançar. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso exemplo. Amém e amém. Amém? Seja servo com o olhar em Cristo e a mão no arado. Até mais.